A NASA é a agência espacial que transforma sonhos de exploração em descobertas concretas. Desde a órbita da Terra até os confins do Sistema Solar, suas missões desafiam limites e revelam o universo de formas que antes pareciam impossíveis. Cada missão é uma janela para o desconhecido, provocando admiração e despertando curiosidade científica. Missões como Voyager, Hubble e Cassini proporcionaram imagens impressionantes de planetas, luas e galáxias. Esses registros mostram detalhes invisíveis a olhos humanos e permitem compreender estruturas cósmicas, movimentos estelares e fenômenos que ocorrem em escalas inimagináveis. A NASA lidera a busca por exoplanetas, mundos distantes orbitando estrelas em sistemas solares além do nosso. Descobertas de planetas com atmosferas complexas e possíveis oceanos desafiam a imaginação e levantam questões sobre a possibilidade de vida fora da Terra. Sondas interplanetárias estudam a composição de corpos celestes e coletam informações sobre superfícies, atmosferas e campos magnéticos. Esses dados revelam mundos dinâmicos, onde processos geológicos e atmosféricos moldam paisagens fascinantes e cheias de mistérios. Cometas e asteroides analisados pelas missões espaciais guardam pistas da infância do Sistema Solar. Vestígios de água e compostos orgânicos indicam como os elementos essenciais à vida chegaram à Terra, conectando nossa história a fenômenos distantes e antigos. A observação de buracos negros e estrelas de nêutrons trouxe informações sobre gravidade extrema e energia intensa. A detecção de ondas gravitacionais revelou colisões cósmicas que antes eram apenas teóricas, expandindo nossa compreensão sobre a física do universo. Estudos sobre a expansão do universo indicam que ele se acelera, impulsionado por forças ainda pouco compreendidas. A radiação cósmica de fundo serve como registro da infância cósmica, fornecendo pistas sobre a formação de galáxias e da própria matéria que nos compõe. O monitoramento de atmosferas planetárias revela climas extremos, tempestades gigantes e fenômenos inesperados. Essas observações permitem comparar processos naturais e estudar a evolução de mundos distantes, trazendo lições para entender o clima e os ciclos da Terra. A missão Juno em Júpiter revelou tempestades ciclônicas e campos magnéticos poderosos. A compreensão da dinâmica interna do planeta ajuda a explicar a formação dos gigantes gasosos e como suas influências moldam os sistemas de luas ao redor. Explorações em Marte revelaram rios antigos, depósitos de gelo e minerais hidratados. Esses achados mostram que o planeta teve água líquida e condições que poderiam sustentar formas de vida, aumentando a fascinação humana por descobrir os segredos do planeta vermelho. Luas geladas como Europa e Encélado exibem oceanos subterrâneos e atividades geológicas. Geysers e salmouras sugerem ambientes que poderiam abrigar micro-organismos, incentivando futuras missões a investigar a presença de vida fora da Terra. A radiação solar e partículas cósmicas influenciam atmosferas e magnetosferas planetárias. Missões da NASA estudam esses efeitos, permitindo compreender como a atividade solar impacta a Terra, a segurança de astronautas e o desenvolvimento de tecnologias para exploração. A pesquisa sobre exoplanetas permite mapear tamanho, densidade e composição. Técnicas de espectroscopia revelam sinais químicos que indicam atmosferas, água e possíveis atividades biológicas, expandindo horizontes sobre mundos que nunca foram visitados. Satélites e telescópios registram explosões de supernovas e eventos de alta energia. Cada observação reconstrói a história cósmica, explicando a formação de elementos químicos e o destino de estrelas e galáxias, revelando o universo em transformação constante. Buracos negros supermassivos demonstram como a gravidade extrema influencia estrelas e gases, moldando galáxias inteiras. Esses fenômenos confirmam teorias avançadas da física e nos permitem observar o universo em escalas e condições que desafiam a intuição humana. Coleta de amostras em asteroides e poeira interplanetária revelou compostos orgânicos complexos,
Esses materiais fornecem pistas sobre as condições iniciais do sistema solar e a formação de elementos fundamentais para a vida, conectando-nos ao cosmos de maneira direta. Cometas próximos ao Sol mostram processos de sublimação e formação de caudas de gás e poeira. Comparar essas observações com corpos planetários ajuda a entender a distribuição de matéria primitiva, estabelecendo relações entre passado e presente do sistema solar. Missões humanas e robóticas revelam como tecnologia e exploração científica se complementam. Cada experimento e cada observação aumenta a compreensão do cosmos, preparando o terreno para futuras viagens e avanços que podem transformar a relação da humanidade com o espaço. Dados coletados por sondas e telescópios são analisados na Terra e transformados em modelos que simulam condições extremas. Essa integração entre observação e modelagem permite prever fenômenos cósmicos, criando mapas do universo e antecipando descobertas futuras. A NASA nos leva a lugares que jamais poderíamos imaginar e nos mostra a beleza e o mistério do cosmos. Se você deseja continuar explorando esses segredos e viajar pelo universo conosco, inscreva-se no canal, curta o vídeo e comente qual dessas missões você gostaria de saber mais detalhes. Lançados para além da atmosfera, os telescópios espaciais revelaram imagens impossíveis de serem vistas da Terra. O Hubble, ativo desde o final do século XX, abriu janelas para galáxias remotas, enquanto o James Webb, inaugurado no século XXI, mergulhou ainda mais fundo, capturando detalhes invisíveis ao olho humano. Esses instrumentos registram a luz com precisão, permitindo enxergar regiões de intensa criação estelar. Nebulosas, antes ocultas, mostraram berçários cósmicos, onde nuvens densas de gás se comprimem até formar astros luminosos. A poeira cósmica, que obscurece telescópios terrestres, tornou-se transparente diante do olhar orbital. O Hubble, com seu espelho de 2,4 metros, foi capaz de produzir fotografias nítidas de aglomerados estelares. Suas câmeras captaram clarões de supernovas e movimentos de sistemas planetários em desenvolvimento. A distância deixou de ser barreira, transformando o invisível em imagens acessíveis. O James Webb, com espelho segmentado de 6,5 metros, ampliou ainda mais esse alcance. Operando no infravermelho, conseguiu atravessar véus de poeira e mostrar estruturas que até então permaneciam escondidas. Com ele, regiões jovens do cosmos foram reveladas com clareza inédita. As imagens não são apenas belas, mas carregam informações sobre a composição do espaço. Cada tonalidade traduz elementos químicos que compõem estrelas e planetas em nascimento. O espectro de luz funciona como assinatura, permitindo decifrar de que matéria são feitos os corpos celestes. Em áreas de formação estelar, nuvens imensas de hidrogênio se comprimem lentamente. A gravidade atrai partículas, e no centro denso, a fusão nuclear se acende. A visão obtida pelos telescópios mostra essas etapas em diferentes fases, como se fosse um livro aberto da evolução cósmica. O Hubble foi o responsável por imagens icônicas, como os chamados pilares da criação. Estruturas gigantes dentro da nebulosa da Águia. Colunas de poeira e gás revelaram a grandeza do processo que molda sóis e sistemas. Sua fotografia marcou a história da astronomia moderna. O James Webb trouxe nova perspectiva sobre essa mesma região. Sua observação no infravermelho mostrou camadas ocultas e estrelas recém-nascidas que o Hubble não podia registrar. Assim, os dois telescópios se complementam, criando um retrato mais completo do ciclo estelar. Entre galáxias distantes, as lentes desses observatórios captaram arcos de luz distorcidos. Esse fenômeno, chamado lente gravitacional, ocorre quando a gravidade curva os raios luminosos. O efeito revela não apenas galáxias ocultas, mas também indícios da presença da enigmática matéria escura. A matéria escura não emite radiação visível, mas exerce gravidade intensa. Sua influência aparece quando aglomerados de galáxias apresentam velocidades incompatíveis com a massa detectada. O desvio da luz observado por telescópios espaciais se tornou pista fundamental para compreender essa substância invisível. Ao mapear essas distorções,
Os cientistas puderam estimar como a matéria escura se distribui no universo. As imagens do Hubble contribuíram para criar mapas cósmicos, enquanto o James Webb promete refinar essas medidas, trazendo maior precisão aos contornos da teia cósmica. A noção de teia cósmica descreve a imensa rede de galáxias interligadas por filamentos invisíveis. Essa estrutura gigantesca só pôde ser investigada em detalhe graças às observações espaciais. Cada ponto luminoso é um farol indicando a presença de energia e gravidade. Nebulosas, aglomerados e discos protoplanetários foram registrados em escalas nunca antes alcançadas. As imagens se transformaram em testemunhos da atividade criadora do universo. Ver estrelas surgindo em meio à poeira é como presenciar o próprio ato de nascimento cósmico. O Hubble também investigou planetas fora do Sistema Solar. Ao captar a luz que passa pelas atmosferas desses mundos, revelou sinais de vapor d'água e elementos essenciais. Essas descobertas abriram perspectivas para a busca de ambientes habitáveis em distantes sistemas. O James Webb aprofunda essa tarefa, medindo com ainda mais precisão a composição de exoplanetas. Sua capacidade infravermelha detecta moléculas que indicam processos químicos complexos. Cada dado aproxima a humanidade da compreensão sobre a diversidade de mundos que orbitam outras estrelas. O contraste entre as capacidades dos dois telescópios mostra a evolução da tecnologia. Enquanto o Hubble foi pioneiro na exploração visual detalhada, o James Webb representa a maturidade da investigação no infravermelho. Juntos, formam um legado que redefine os limites da observação. As imagens captadas por ambos alcançaram o público em escala global. Tornaram-se símbolos culturais, estampando livros, exposições e até capas de revistas. A beleza estética se uniu ao valor científico, criando um elo entre conhecimento e imaginação coletiva. Observar o universo por meio desses instrumentos é como abrir uma janela para o passado. A luz registrada viajou bilhões de anos até alcançar os espelhos. Cada fotografia representa um fragmento da história cósmica, uma memória preservada desde os primórdios. O impacto desses telescópios não se limita às descobertas astronômicas. Eles inspiraram gerações a olhar para o céu com novo fascínio. Tornaram-se símbolos de cooperação internacional e do poder humano em ultrapassar fronteiras terrestres para alcançar a vastidão cósmica. Hubble e James Webb permanecem como guardiões da memória celeste. Suas imagens são narrativas silenciosas da criação e transformação universal. Em cada registro, o espaço revela segredos antigos e convida à reflexão sobre o lugar da humanidade na imensidão. A descoberta de planetas extrasolares transformou a compreensão do cosmos. Antes do fim do século XX, acreditava-se que o Sistema Solar poderia ser exceção, mas agora milhares de mundos orbitando outras estrelas já foram confirmados. Cada detecção expande a noção de que a diversidade planetária é uma constante no universo. Esses corpos variam em tamanho e composição. Alguns se assemelham a gigantes gasosos como Júpiter e Saturno, enquanto outros lembram rochosos como Terra e Marte. Existem também aqueles classificados como superterras, maiores que o nosso planeta, mas ainda com superfície sólida e potencial para reter atmosferas densas. A identificação desses mundos ocorre por diferentes técnicas. Uma das mais utilizadas é o trânsito, quando o planeta passa diante de sua estrela e causa uma pequena diminuição no brilho. Essa queda luminosa, medida com precisão, indica não apenas a existência do planeta, mas também seu diâmetro aproximado. Outro método é a velocidade radial, que detecta oscilações da estrela provocadas pela gravidade do planeta em órbita. Esse movimento gera um deslocamento na frequência da luz estelar, revelando a presença do corpo invisível. Combinando ambos os processos, torna-se possível calcular massa e densidade. Entre os milhares de planetas já confirmados, muitos orbitam na chamada zona habitável. Essa região é definida pela distância ideal da estrela, onde a temperatura permite a existência de água líquida. Essa condição é considerada essencial
para o surgimento e manutenção da vida como conhecida na Terra. A zona habitável não garante ambientes favoráveis, mas aumenta a possibilidade de condições adequadas. Fatores como composição atmosférica, atividade geológica e presença de oceanos desempenham papéis decisivos. Por isso, cada descoberta nessa faixa gera expectativa e fascínio em igual medida. Atmosferas são indicativos cruciais. Ao analisar a luz que atravessa essas camadas durante um trânsito, telescópios conseguem identificar moléculas presentes. Elementos como oxigênio, metano ou dióxido de carbono podem sugerir processos químicos ativos, revelando a dinâmica desses mundos distantes. Alguns planetas apresentam temperaturas moderadas, semelhantes às da Terra, o que amplia a chance de estabilidade. Outros, porém, possuem condições extremas, com calor intenso ou frio congelante. A variedade demonstra que o cosmos abriga cenários muito diferentes, alguns hostis, outros surpreendentemente acolhedores. A descoberta de oceanos em exoplanetas ainda é incerta, mas há indícios em luas e corpos gelados que orbitam gigantes gasosos fora do sistema solar. A presença de água líquida em larga escala é considerada um dos fatores mais promissores para sustentar vida em qualquer forma. Processos químicos complexos podem ocorrer mesmo sem organismos. Atmosferas ricas em compostos variados criam ambientes de reações que moldam superfícies e climas. Essas interações fornecem pistas sobre como mundos tão distintos evoluem e se transformam ao longo de bilhões de anos. As superterras, por exemplo, despertam grande interesse. Com gravidade maior, podem reter gases mais densos e manter climas estáveis. Esse equilíbrio aumenta a chance de surgirem oceanos profundos e placas tectônicas, fatores considerados importantes para a renovação de nutrientes e estabilidade de longo prazo. Nem todos os planetas estão próximos de estrelas semelhantes ao Sol. Alguns orbitam anãs vermelhas, muito comuns na galáxia. Esses astros emitem menos energia, o que aproxima a zona habitável. No entanto, explosões frequentes podem afetar atmosferas frágeis e comprometer a viabilidade da vida. A diversidade dos sistemas planetários desafia a imaginação. Há mundos que completam uma volta em torno de sua estrela em apenas alguns dias, enquanto outros levam séculos. Essa variedade temporal amplia a percepção de como o tempo pode ser diferente em cada canto do universo. Entre os registros, encontram-se planetas que orbitam estrelas binárias, vivendo sob a luz de 2 sóis. Outros giram em torno de astros envelhecidos, como gigantes vermelhas. Há até indícios de corpos errantes, que vagam pelo espaço sem vínculo gravitacional com nenhuma estrela. A ideia de que alguns desses planetas possam abrigar vida não é apenas especulação. A combinação de água, energia e compostos orgânicos cria ambientes com potencial para processos bioquímicos. Mesmo que não surjam organismos complexos, a simples possibilidade de micro-organismos já é impactante. A exploração de exoplanetas ocorre com a ajuda de telescópios espaciais e observatórios terrestres de última geração. Instrumentos como o Kepler e o TESS ampliaram a lista de candidatos, enquanto o James Webb investiga atmosferas com nível de detalhe sem precedentes. Cada observação refina o retrato da diversidade planetária. A vastidão da galáxia sugere números impressionantes. Estima-se que apenas na Via Láctea possam existir bilhões de planetas semelhantes à Terra. Esse cálculo reforça a ideia de que mundos habitáveis não são exceções, mas possivelmente comuns na tapeçaria cósmica. O impacto cultural dessa revelação é imenso. A noção de que a Terra não é singular altera a forma como a humanidade se percebe. Cada exoplaneta identificado é uma lembrança de que o universo é vasto, rico em possibilidades e repleto de caminhos que talvez nunca sejam alcançados. As imagens e dados coletados não apenas alimentam teorias, mas também inspiram narrativas. Ao imaginar oceanos alienígenas e céus com 2 estrelas, a mente humana cria pontes entre ciência e imaginação. Cada descoberta abre espaço para perguntas que ecoam além da astronomia.
Planetas extrasolares são testemunhos da criatividade cósmica. Com climas variados, atmosferas singulares e órbitas inusitadas, eles compõem um mosaico fascinante. Observar esses mundos distantes é como vislumbrar possibilidades infinitas, lembrando que a vida, em suas múltiplas formas, talvez não esteja confinada à Terra. As sondas Voyager foram lançadas no final da década de 70, com a ousada missão de visitar os planetas externos. Ao cruzarem o espaço profundo, enviaram imagens inéditas de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Esses registros revelaram atmosferas turbulentas, tempestades imensas e luas repletas de enigmas que transformaram a visão do Sistema Solar. A Voyager 1 foi a primeira a alcançar Júpiter. Suas câmeras captaram a grande mancha vermelha em detalhes, mostrando redemoinhos de gás que se mantêm ativos há séculos. As luas Io, Europa, Ganimedes e Calisto foram fotografadas com clareza, revelando superfícies vulcânicas, crostas geladas e sinais de atividade geológica inesperada. A Voyager 2 seguiu rota diferente, aproximando-se de todos os 4 gigantes gasosos. Em Saturno, registrou os anéis com precisão sem igual, revelando que eram compostos por bilhões de fragmentos de gelo e rocha. Descobriu estruturas complexas nesses anéis, mostrando que não eram simples cintos uniformes. A travessia por Urano trouxe surpresas extraordinárias. O planeta apresentou um eixo de rotação inclinado quase 90 graus, o que cria estações extremas e prolongadas. Sua atmosfera azulada, rica em metano, mostrou correntes de ventos supersônicos. Também foram identificadas luas com terrenos esculpidos por processos antigos. Em Netuno, a Voyager 2 registrou uma coloração azul intensa e uma tempestade colossal chamada Mancha Escura. Ventos ainda mais rápidos do que os de Urano sopravam em sua atmosfera. A lua Tritão revelou geysers de gelo expelindo partículas para o espaço. Prova de que até os corpos gelados possuem dinâmica surpreendente. Essas missões mostraram que os mundos externos não eram esferas inertes, mas sistemas ativos e diversificados. Os dados enviados revelaram campos magnéticos intensos, radiações perigosas e atmosferas ricas em elementos químicos. Cada planeta e cada lua se revelaram laboratórios naturais de fenômenos únicos. Após cumprir seus objetivos primários, as Voyager seguiram adiante, atravessando os limites do Sistema Solar. Hoje, cruzam a heliopausa, a fronteira onde o vento solar encontra o espaço interestelar. Seus sinais, mesmo fracos, ainda chegam à Terra como mensagens vindas das margens do Sol. Décadas depois, outra missão trouxe novos horizontes. A sonda New Horizons partiu em direção a Plutão em 2006. Durante 9 anos, viajou até o encontro histórico com o pequeno planeta anão, marcando a primeira visita direta a esse mundo distante, repleto de segredos. O sobrevoo em 2015 revelou uma superfície gelada com planícies, montanhas e glaciares de nitrogênio. Plutão deixou de ser visto como simples rocha congelada e mostrou traços de atividade recente. Regiões como a planície Sputnik se destacaram como indícios de processos geológicos ativos. A atmosfera de Plutão surpreendeu. Camadas de neblina azulada se estendem por centenas de quilômetros acima da superfície, compostas por partículas formadas a partir do metano. Essa descoberta revelou que mesmo corpos pequenos e distantes podem manter envoltórios gasosos complexos e belos. Caronte, a maior lua de Plutão, também foi fotografada em detalhe. Suas ravinas profundas e terrenos variados indicam que o interior já foi ativo. O contraste entre Plutão e Caronte mostrou que sistemas binários podem apresentar histórias geológicas ricas e diversificadas, mesmo em regiões geladas. A New Horizons não encerrou sua missão em Plutão. Seguiu rumo ao cinturão de Kuiper e visitou a Hokot, um corpo alongado formado por 2 blocos unidos. Essa observação trouxe pistas sobre a formação dos planetas, mostrando como blocos de gelo e rocha primordiais se fundiram lentamente nos primórdios do Sistema Solar. Esses encontros revelaram que mesmo os recantos mais distantes não são estáticos. Geleiras em movimento
superfícies renovadas e atmosferas em constante transformação indicam que há mais vitalidade no sistema solar do que se imaginava. O frio e a distância não significam ausência de mudanças. A análise dos campos magnéticos dos planetas gigantes mostrou interações intensas com suas luas. Partículas carregadas criam auroras brilhantes, como as observadas em Júpiter e Saturno. Essas luzes dançantes confirmam a ligação invisível entre atmosferas, magnetismo e energia proveniente do Sol. O legado das Voyager e da New Horizons não está apenas nas descobertas científicas, mas também na percepção da escala cósmica. Suas imagens mostraram mundos desconhecidos e deram à humanidade a chance de contemplar lugares nunca vistos antes, expandindo horizontes físicos e mentais. A tecnologia embarcada nessas sondas era limitada, mas mesmo assim produziu resultados de impacto. Com câmeras simples e instrumentos compactos, registraram fenômenos grandiosos. Isso reforça a ideia de que a engenhosidade humana pode superar limitações e alcançar resultados notáveis no espaço profundo. A viagem das Voyager representa também um gesto simbólico. Cada uma carrega um disco dourado com sons e imagens da Terra, como uma cápsula de tempo enviada ao infinito. Essa mensagem resume culturas, músicas e vozes humanas, oferecendo ao universo um retrato da diversidade planetária terrestre. O fato de as sondas ainda transmitirem dados após tantas décadas mostra a durabilidade desses projetos. Movendo-se sem destino definido, tornam-se testemunhas silenciosas de um sistema solar em transformação. Suas trajetórias eternas inspiram reflexões sobre persistência e exploração contínua. A New Horizons, por sua vez, demonstrou que até mundos considerados marginais podem surpreender. Plutão revelou paisagens vastas e dinâmicas, desafiando ideias antigas. Esse encontro ensinou que mesmo os confins gelados guardam histórias de movimento, energia e renovação constante. As missões Voyager e New Horizons representam marcos na exploração planetária. Elas abriram fronteiras, mostraram ambientes inesperados e revelaram a diversidade do sistema solar. Cada fotografia e cada sinal recebido lembram que o universo próximo é tão enigmático quanto o mais distante dos céus. Asteroides e cometas são vestígios preservados da formação do sistema solar. Esses pequenos corpos guardam em sua composição registros dos primeiros instantes da criação planetária. Observá-los é como abrir cofres antigos que mantêm intactos materiais primordiais, testemunhas silenciosas de épocas anteriores à Terra. Os asteroides predominam no cinturão localizado entre Marte e Júpiter. Compostos por rochas, metais e minerais, revelam a diversidade de materiais que não chegaram a se fundir em planetas. Cada fragmento carrega memórias de processos interrompidos pela gravidade dos gigantes gasosos. Os cometas, em contraste, residem em regiões mais afastadas, como o cinturão de Kuiper e a nuvem de Oort. São feitos principalmente de gelo misturado a poeira e compostos voláteis. Quando se aproximam do Sol, liberam caudas luminosas que se estendem por milhões de quilômetros. As caudas cometárias resultam da sublimação de gases e partículas. Esse espetáculo celeste transforma pequenos blocos de gelo em figuras brilhantes visíveis no céu noturno. Essas manifestações não são apenas belas, mas também sinais diretos de sua composição original. O interesse por esses corpos aumentou quando se detectaram moléculas orgânicas em suas superfícies. Compostos de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio sugerem que os blocos gelados podem ter sido portadores de ingredientes fundamentais para o surgimento da vida terrestre. Missões espaciais foram enviadas para analisar esses objetos de perto. A sonda Rosetta, por exemplo, alcançou o cometa 67P e acompanhou sua jornada ao redor do Sol. O módulo Philae chegou a pousar em sua superfície, revelando detalhes inéditos de sua textura e densidade. Os resultados mostraram que a superfície cometária era coberta por poeira escura, com presença de gelo duro em seu interior. Foram identificadas moléculas orgânicas complexas, reforçando a hipótese de que esses corpos podem ter desempenhado papel importante na entrega de elementos essenciais à Terra primitiva.
Entre os asteroides, missões como Hayabusa e Osiris-Rex coletaram amostras diretamente de suas superfícies. O retorno desses fragmentos permitiu observar materiais praticamente inalterados desde a formação do Sistema Solar, trazendo pistas sobre os primeiros blocos que deram origem aos planetas. A presença de água em alguns asteroides e cometas sugere que esses objetos podem ter contribuído para o abastecimento dos oceanos terrestres. Impactos repetidos em épocas remotas podem ter transferido parte dessa água, modificando de maneira profunda as condições da superfície jovem da Terra. O impacto de corpos celestes também pode ter fornecido compostos orgânicos, necessários para reações químicas iniciais. Aminoácidos e cadeias de carbono foram detectados em meteoritos, fortalecendo a ideia de que a química cósmica participou da origem da vida. Não são apenas registros de passado remoto, mas também agentes de transformação contínua. Colisões com planetas e luas moldaram crateras, alteraram climas e até influenciaram a evolução da vida ao longo da história terrestre. Esses encontros mostram como pequenos corpos podem gerar grandes consequências. A diversidade entre os asteroides é ampla. Alguns são metálicos, ricos em ferro e níquel, enquanto outros são carbonáceos, mais escuros e frágeis. Existem também aqueles compostos em grande parte por silicatos. Cada categoria representa uma faceta diferente da construção planetária. Os cometas, por sua vez, trazem consigo memórias congeladas. Armazenados em regiões distantes e frias, preservam materiais que nunca foram processados pelo calor do Sol. Ao retornarem ao interior do Sistema Solar, tornam-se cápsulas de tempo em movimento. A análise de crateras lunares sugere que impactos de asteroides e cometas foram frequentes em épocas iniciais. Esse intenso bombardeio cósmico pode ter criado condições para misturar elementos químicos e aquecer regiões específicas, estimulando reações cruciais para a química pré-biótica. Há também o lado destrutivo desses corpos. Grandes colisões já alteraram profundamente a história da vida na Terra. O impacto que ocorreu há 65 milhões de anos é associado à extinção dos dinossauros, mostrando o poder transformador de um único evento cósmico. Apesar de seu potencial de ameaça, esses objetos oferecem recursos valiosos. Asteroides metálicos contêm quantidades abundantes de minerais raros que poderiam ser explorados futuramente. A mineração espacial surge como possibilidade para suprir demandas tecnológicas sem explorar tanto a superfície terrestre. As missões de exploração reforçam a ideia de que esses corpos são fundamentais para compreender as origens. Não são apenas restos cósmicos esquecidos, mas peças essenciais de um quebra-cabeça universal que envolve formação, destruição e renovação em escalas de bilhões de anos. A beleza dos cometas inspirou mitos em diversas culturas. Suas aparições inesperadas foram vistas como presságios ou sinais divinos. Hoje se sabe que são fenômenos naturais, mas ainda mantêm aura poética, lembrando a ligação entre conhecimento e imaginação. Ao se aproximar de um cometa ou asteroide, a humanidade olha para um espelho do passado. Esses fragmentos revelam o material bruto que um dia se reuniu para formar planetas e mares. Em cada grão de poeira, há uma narrativa de tempo, energia e transformação. Asteroides e cometas permanecem como guardiões das origens do Sistema Solar. Em seus núcleos gelados e rochosos, repousam segredos sobre a vida e sobre o próprio destino da Terra. A cada aproximação, eles lembram que a história cósmica não está apenas escrita nas estrelas, mas também nas pedras errantes do espaço. Buracos negros são regiões onde a gravidade atinge intensidade tão extrema que nada consegue escapar, nem mesmo a luz. Formam-se geralmente após o colapso de estrelas massivas, quando toda a matéria se concentra em um ponto de densidade infinita. Ao redor, o espaço e o tempo se curvam de maneira quase inimaginável. O horizonte de eventos marca a fronteira desses objetos. É o limite invisível a partir do qual nenhuma informação retorna. Qualquer corpo que ultrapasse essa barreira é absorvido irremediavelmente. Para um observador distante, a queda parece congelar,
mas na realidade a jornada prossegue até o interior. Existem diferentes categorias de buracos negros. Os estelares nascem de estrelas com massa dezenas de vezes superior à do Sol. Já os supermassivos residem nos centros de galáxias e possuem milhões ou bilhões de massas solares. Há ainda os de massa intermediária, mais raros e menos compreendidos. As evidências de sua presença surgem a partir do movimento de astros vizinhos. Estrelas que giram em torno de um ponto invisível denunciam a existência desses gigantes. Raios X emitidos por discos de acreção também revelam a energia liberada quando a matéria é acelerada em espirais mortais. No coração da Via Láctea, observa-se um buraco negro supermassivo chamado Sagitário A Estrela. Estrelas próximas seguem órbitas velozes ao redor de algo invisível e incrivelmente denso. Essa dança celeste confirma a presença de uma entidade cuja massa equivale a milhões de sóis. A colisão de buracos negros ou estrelas de nêutrons gera um dos fenômenos mais intensos do universo: ondas gravitacionais. Previstas por Albert Einstein no início do século XX, essas ondulações no tecido do espaço-tempo se propagam como ecos cósmicos de catástrofes distantes. Durante muito tempo, ondas gravitacionais foram apenas hipótese. Somente no ano de 2015, o Observatório LIGO registrou a primeira detecção direta. O sinal veio da fusão de dois buracos negros, localizados a mais de 1 bilhão de anos-luz, confirmando a teoria com clareza. Esses observatórios utilizam interferômetros a laser de extrema sensibilidade. Braços com quilômetros de extensão medem variações menores que o diâmetro de um próton. Quando uma onda gravitacional passa, causa uma distorção mínima que revela a passagem de energia vinda do espaço profundo. Cada detecção representa uma janela para fenômenos que não podem ser observados com luz convencional. Fusões de estrelas compactas, explosões colossais e movimentos em regiões obscuras se tornam perceptíveis. Assim, o universo invisível ganha voz através dessas ondulações sutis. A fusão de estrelas de nêutrons trouxe outro marco. Em 2017, ondas gravitacionais foram acompanhadas por sinais de luz, permitindo observar o evento de forma múltipla. O encontro dessas estrelas produziu elementos pesados como ouro e platina, mostrando a origem cósmica desses metais. Essa conexão entre ondas gravitacionais e luz ampliou a compreensão da astrofísica. Pela primeira vez, foi possível unir mensageiros diferentes para descrever o mesmo acontecimento. Essa abordagem revelou que os grandes eventos cósmicos podem ser vistos por várias lentes complementares. Buracos negros também desempenham papel crucial na evolução galáctica. Jatos de energia expelidos de seus centros influenciam a formação de estrelas e a distribuição de gases. Apesar de serem regiões de aprisionamento, paradoxalmente, moldam o destino de sistemas inteiros ao redor. O estudo dos discos de acreção mostra temperaturas altíssimas. A matéria, ao girar em espirais, se aquece a milhões de graus, emitindo radiação intensa. Esses processos transformam buracos negros em algumas das fontes mais brilhantes do cosmos, mesmo que seu interior permaneça invisível. Imagens recentes obtidas pelo Event Horizon Telescope revelaram a silhueta de um buraco negro. O anel de luz ao redor do vazio central mostrou pela primeira vez o contorno do horizonte de eventos. Essa visão confirmou previsões teóricas e trouxe evidência direta da natureza extrema dessas regiões. As ondas gravitacionais não apenas confirmaram ideias antigas, mas abriram novas perguntas. Quantos buracos negros de massa estelar existem na galáxia? Como se formam os de massa intermediária? Quantas fusões ocorrem a cada segundo em todo o universo observável? Cada sinal registrado carrega informações sobre a massa, a velocidade e a distância dos objetos envolvidos. Esses ecos cósmicos permitem reconstruir eventos que ocorreram bilhões de anos atrás. É como se a realidade vibrasse para contar histórias de colisões invisíveis. A física de buracos negros desafia conceitos de espaço e tempo. Em seu interior, as leis conhecidas perdem sentido. A singularidade permanece como mistério,
um ponto onde densidade e gravidade parecem escapar de qualquer descrição matemática consistente. A busca por compreender esses fenômenos conecta relatividade e mecânica quântica. A teoria da gravidade de Einstein descreve o comportamento em larga escala, enquanto a física quântica governa partículas minúsculas. Reconciliar essas duas visões é um dos grandes desafios da ciência moderna. Buracos negros e ondas gravitacionais não são apenas enigmas científicos, tornaram-se símbolos da capacidade humana de perceber o impensável. A detecção de vibrações quase imperceptíveis vindas de distâncias inimagináveis mostra até onde pode chegar a engenhosidade coletiva. Observar forças extremas como essas é contemplar os limites da realidade. Em cada fusão, em cada eco do espaço-tempo, o universo revela sua energia primordial. Buracos negros e ondas gravitacionais são lembretes de que o cosmos é vivo, pulsante e repleto de segredos ainda não desvendados. A radiação cósmica de fundo é um eco luminoso do nascimento do universo. Surgiu quando o cosmos tinha cerca de 380 mil anos de idade, momento em que prótons e elétrons se combinaram formando átomos de hidrogênio. Nesse instante, a luz pôde finalmente viajar livre pelo espaço. Antes desse período, o universo era opaco. A radiação colidia constantemente com partículas carregadas, impedindo sua propagação. Quando os átomos neutros se formaram, a transparência se instalou. Aquele primeiro clarão expandiu-se em todas as direções e hoje ainda banha o cosmos de maneira uniforme. Essa radiação é observada atualmente como um frágil brilho em micro-ondas. Sua temperatura média é de apenas 2,7 Kelvin, quase zero absoluto. Embora fria e tênue, carrega informações preciosas sobre as condições iniciais que moldaram a estrutura do universo em larga escala. Satélites como o COBE, lançado pela NASA em 1989, foram pioneiros na detecção detalhada desse sinal. Ele comprovou que a radiação cósmica de fundo possuía o espectro esperado para um corpo negro quase perfeito, confirmando as previsões do modelo do Big Bang. Mais tarde, o satélite WMAP, lançado em 2001, trouxe medições de alta resolução. Suas observações revelaram pequenas variações de temperatura na radiação, diferenças de milionésimos de grau. Essas flutuações guardam a semente das galáxias e da imensa rede cósmica que conhecemos hoje. Cada irregularidade registrada no mapa cósmico corresponde a regiões onde a matéria estava ligeiramente mais concentrada. Com o tempo, a gravidade ampliou essas diferenças, formando estrelas, galáxias e aglomerados. A radiação cósmica de fundo é, portanto, a fotografia mais antiga já obtida do universo. O satélite Planck, lançado em 2009, refinou ainda mais esses dados. Produziu o mapa mais preciso já elaborado da radiação cósmica de fundo. Seu retrato revelou detalhes da geometria do universo, indicando que ele é quase perfeitamente plano e em expansão acelerada. Essa expansão acelerada é atribuída à energia escura, componente misteriosa que representa grande parte do conteúdo cósmico. A análise da radiação permitiu estimar sua proporção e reforçou a ideia de que o destino do universo está ligado a essa força invisível. O brilho em micro-ondas também ajudou a determinar a idade do cosmos. As medições indicaram que o universo possui aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Essa marca temporal se tornou uma das mais sólidas referências na cosmologia moderna. A distribuição de galáxias ao longo de bilhões de anos-luz guarda correspondência com os padrões revelados pela radiação de fundo. Essa conexão mostra que as sementes deixadas no início realmente evoluíram para as estruturas grandiosas vistas atualmente nos telescópios. A radiação cósmica é quase uniforme, mas contém variações sutis. Essas imperfeições são como impressões digitais do universo primordial. A análise dessas marcas permite compreender melhor como a matéria se organizou e por que certas regiões se tornaram berços de galáxias. O fato de esse sinal ainda existir é uma lembrança de que o universo preserva memórias antigas. Cada fóton detectado hoje viajou bilhões de anos sem obstáculos,
trazendo consigo vestígios das condições originais. É como ouvir o eco distante de uma explosão primordial. Essas observações também permitiram calcular a proporção entre matéria comum, matéria escura e energia escura. Apenas uma pequena fração corresponde aos átomos que formam estrelas e planetas. O restante é composto por componentes invisíveis que governam a evolução cósmica. A radiação cósmica de fundo revelou ainda indícios de polarização, um alinhamento sutil da luz. Esse padrão guarda informações sobre os primeiros instantes após o Big Bang e pode oferecer pistas sobre um período chamado inflação cósmica, quando o universo se expandiu de forma quase instantânea. A inflação teria ampliado pequenas flutuações quânticas em escalas cósmicas, gerando as irregularidades observadas na radiação. Essa ideia conecta o mundo microscópico ao imenso tecido do cosmos, mostrando como eventos em dimensões minúsculas podem moldar estruturas gigantescas. O mapeamento da radiação em diferentes escalas permite entender a topologia do universo. As oscilações acústicas registradas funcionam como impressões sonoras do plasma primordial. Essas marcas confirmam que o universo primitivo vibrava como um imenso instrumento cósmico. A precisão das medições também revelou a composição isotópica inicial. A presença de hélio e deutério em proporções específicas corresponde às previsões da nucleossíntese primordial. Isso reforça a coerência entre diferentes linhas de evidência sobre a origem e evolução do cosmos. A observação desse sinal é um dos maiores triunfos da astrofísica. Mostra que o universo possui memória e que é possível acessá-la com instrumentos adequados. A cada novo mapa, compreende-se com maior nitidez como o tempo, a matéria e a energia moldaram as estruturas observadas. A radiação cósmica de fundo permanece como a mais antiga fotografia do cosmos. Seu brilho em micro-ondas atravessa eras, ligando o instante inicial ao presente. Nela está inscrito o testemunho de que o universo nasceu em expansão e que, em cada galáxia distante, ecoa o rastro do Big Bang. O sistema solar não é feito apenas de planetas sólidos ou gigantes gasosos. Cada corpo possui uma identidade atmosférica distinta, resultado de processos químicos e físicos que moldaram suas camadas superiores. A análise dessas atmosferas revela padrões de circulação, composição e interações com a radiação solar. Vênus apresenta uma cobertura espessa de dióxido de carbono. Essa composição cria um efeito estufa tão intenso que sua superfície atinge temperaturas capazes de derreter chumbo. A pressão atmosférica é cerca de 90 vezes maior que a da Terra, tornando o ambiente hostil e impenetrável. Marte, em contraste, possui uma atmosfera rarefeita, composta majoritariamente por dióxido de carbono, mas em densidade extremamente baixa. Essa condição impossibilita a retenção de calor, gerando grandes variações térmicas entre o dia e a noite. Suas tempestades de poeira podem cobrir todo o planeta por meses. Os gigantes gasosos como Júpiter e Saturno não têm superfície sólida. Suas atmosferas são dominadas por hidrogênio e hélio. Essas camadas apresentam faixas coloridas, redemoinhos colossais e tempestades que podem durar séculos, como a grande mancha vermelha de Júpiter, maior que a própria Terra. Urano e Netuno possuem atmosferas frias compostas por hidrogênio, hélio e metano. O metano absorve a luz vermelha, refletindo tons azulados que caracterizam sua aparência. Ventos supersônicos varrem esses mundos gelados, alcançando velocidades de milhares de quilômetros por hora. Entre tantas atmosferas, algumas luas despertam interesse especial. Titã, satélite de Saturno, é envolto por uma camada espessa de nitrogênio com traços de metano. Essa combinação permite a existência de chuvas, lagos e mares de hidrocarbonetos líquidos em sua superfície gelada. Titã possui um ciclo meteorológico único. O metano se evapora, forma nuvens, precipita e retorna aos lagos em um processo análogo ao ciclo da água terrestre. Esse ambiente frio, com temperaturas em torno de 180 graus Celsius negativos, guarda uma química rica em compostos orgânicos. As imagens enviadas pela sonda Cassini
revelaram montanhas, dunas e vales em Titã. A diversidade de paisagens surpreendeu os cientistas, pois indicou que a Lua é dinâmica, com processos de erosão e deposição. Esse cenário mostra como mundos distantes podem apresentar fenômenos familiares em condições extremas. Outro alvo fascinante é Europa, satélite de Júpiter. Sua superfície é composta por uma crosta de gelo cortada por longas fissuras. Observações sugerem que sob essa camada gelada existe um vasto oceano líquido, mantido aquecido por forças de maré provocadas pela gravidade de Júpiter. Esse oceano subterrâneo pode conter mais água do que todos os mares da Terra combinados. A interação entre rochas e líquidos em seu interior pode criar ambientes químicos capazes de sustentar formas de vida. Essa possibilidade coloca a Europa entre os lugares mais promissores na busca por habitabilidade. Plumas de vapor d'água foram detectadas emergindo de fissuras em Europa. Esses jatos atravessam o gelo e alcançam o espaço, oferecendo acesso direto ao oceano escondido. Amostras desse material poderiam revelar indícios de compostos orgânicos e fornecer pistas sobre a atividade interna da Lua. Encélado, outra lua de Saturno, também exibe plumas semelhantes. Seus jatos de gelo e vapor emergem de fraturas no Polo Sul. A composição dessas emissões inclui moléculas complexas, sugerindo interações químicas entre o oceano subterrâneo e o núcleo rochoso. O ambiente lembra fontes hidrotermais oceânicas da Terra. A análise comparativa das atmosferas mostra que cada corpo do Sistema Solar guarda uma história climática distinta. Desde tempestades permanentes em Júpiter até mares de metano em Titã, a diversidade demonstra que as forças da natureza operam em escalas e combinações inesperadas. O estudo das composições químicas revela reações fundamentais para compreender a origem da vida. A presença de compostos orgânicos em luas geladas desperta a possibilidade de ambientes férteis para processos biológicos. Mesmo em condições hostis, a química cósmica encontra formas de persistir. A pressão atmosférica, a gravidade local e a distância do Sol determinam comportamentos distintos. Em Marte, a atmosfera escapa lentamente para o espaço. Em Vênus, o excesso de dióxido de carbono aprisiona calor. Em Titã, a densidade do ar permitiria até mesmo que humanos voassem com asas artificiais. As observações indicam que atmosferas não são estáticas. Elas evoluem com o tempo, influenciadas por vulcanismo, impactos, magnetismo e energia solar. Essas transformações esculpem ambientes, alteram ciclos climáticos e mudam a habitabilidade. O espaço é um laboratório vivo em constante metamorfose. O conhecimento das atmosferas planetárias também auxilia na compreensão de exoplanetas. Mundos distantes são investigados por meio da luz de suas estrelas, atravessando camadas gasosas. As assinaturas químicas registradas revelam composições que podem indicar condições semelhantes às encontradas no Sistema Solar. A complexidade química de Titã, a vastidão líquida de Europa e os géiseres de Encélado reforçam a ideia de que a vida pode surgir em lugares diversos. Não é necessário um ambiente idêntico ao terrestre, mas sim a presença de energia, líquidos e moléculas orgânicas. As atmosferas dos corpos do Sistema Solar funcionam como cápsulas do tempo. Cada camada guarda registros das condições passadas, permitindo reconstruir trajetórias evolutivas. Esses registros ampliam a visão sobre a variedade de mundos possíveis e sobre os limites da própria existência. A observação das atmosferas e superfícies planetárias revela um mosaico de climas, ciclos e possibilidades. De desertos áridos a mares de metano, de crostas geladas a ventos supersônicos, o Sistema Solar demonstra que a diversidade cósmica é a regra. Essa multiplicidade inspira a busca por respostas maiores. No vasto céu noturno, muitas estrelas não brilham sozinhas. Grande parte delas pertence a pares ou conjuntos múltiplos, unidos por uma dança gravitacional. Esses sistemas revelam que a solidão cósmica é exceção e que a gravidade atua como fio invisível, costurando destinos luminosos ao longo de eras. Um sistema binário
é formado por duas estrelas que orbitam em torno de um centro comum de massa. Esse ponto invisível, chamado baricentro, determina o movimento das companheiras estelares. Essa relação pode variar de trajetórias quase circulares a órbitas alongadas, moldando ciclos que duram dias ou milênios. Em sistemas múltiplos, 3 ou mais estrelas interagem em equilíbrio dinâmico. Embora complexos, esses arranjos obedecem às leis da gravidade universal. A sincronia dos astros revela a harmonia matemática que governa o cosmos e mostra que até mesmo interações caóticas podem alcançar estabilidade. Os binários podem ser visíveis a olho nu, como o Castor na constelação de Gêmeos, ou detectados por variações de brilho em telescópios. Em alguns casos, a órbita faz com que uma estrela passe diante da outra, criando eclipses regulares que permitem calcular massas e tamanhos com precisão. A classificação dos pares estelares depende da forma como são observados. Existem binários visuais, detectados diretamente, espectroscópicos, identificados por linhas de absorção deslocadas no espectro, e eclipsantes, revelados por quedas periódicas de luminosidade. Cada tipo fornece pistas diferentes sobre a natureza das estrelas. As interações gravitacionais entre companheiras podem alterar drasticamente seu destino. Quando uma estrela se expande em gigante vermelha, parte de sua matéria pode ser transferida para a vizinha. Esse fluxo cria discos de acreção luminosos, aquecidos por velocidades extremas e capazes de emitir intensas radiações. O fenômeno de transferência de massa pode transformar o equilíbrio do par. Uma estrela sugadora cresce, enquanto a doadora perde sua envoltura externa. Esse processo influencia a evolução estelar, levando a explosões violentas ou à formação de remanescentes compactos como anãs brancas, estrelas de nêutrons ou buracos negros. Supernovas são muitas vezes resultado dessas interações. Quando uma anã branca acumula matéria, além de um limite crítico, ocorre uma explosão que libera energia equivalente a bilhões de sóis. Essa morte cataclísmica enriquece o espaço com elementos pesados, essenciais para a formação de planetas e vida. Algumas supernovas deixam para trás estrelas de nêutrons, objetos incrivelmente densos, onde a massa de um Sol inteiro se concentra em poucos quilômetros. Em sistemas binários, essas estrelas podem girar rapidamente, emitindo feixes de radiação que varrem o espaço como faróis cósmicos, conhecidos como pulsares. Em condições ainda mais extremas, o colapso pode gerar buracos negros. Quando esses monstros cósmicos estão em pares, o material sugado da estrela companheira forma jatos e discos que brilham em raios X. Tais sistemas revelam os limites da gravidade e a violência oculta em interações estelares. A radiação emitida por esses sistemas não se limita à luz visível. Ondas de rádio, raios ultravioleta, raios X e até raios gama revelam aspectos distintos. Essa diversidade de comprimentos de onda permite construir um retrato completo das energias liberadas por estrelas em constante metamorfose. A observação em múltiplos espectros mostra que estrelas interagindo geram sinais variáveis, desde oscilações sutis até explosões intensas. Esses registros permitem compreender ciclos de nascimento e morte estelar e demonstram como forças invisíveis moldam tanto a destruição quanto a criação no universo. Em sistemas binários de período curto, as órbitas podem durar apenas algumas horas. Essa proximidade extrema intensifica a troca de matéria e cria instabilidades que resultam em erupções repentinas. Já em pares distantes, a influência é mais suave, mas ainda capaz de alterar trajetórias futuras. A formação desses sistemas está ligada ao colapso de nuvens moleculares. Fragmentos do mesmo aglomerado podem originar duas ou mais estrelas que permanecem ligadas gravitacionalmente desde o nascimento. Esse vínculo inicial é a semente de uma parceria que pode durar bilhões de anos. A estabilidade dos múltiplos depende do equilíbrio das massas e distâncias. Configurações frágeis podem ser desfeitas por perturbações externas, como a passagem de outra estrela próxima. Quando o equilíbrio é rompido,
Algumas companheiras podem ser ejetadas para o espaço interestelar. As simulações computacionais mostram que sistemas triplos podem gerar movimentos caóticos, com órbitas inclinadas e mudanças bruscas. Esses cenários revelam que a gravidade, embora previsível, também pode criar comportamentos complexos. A dança de três corpos permanece como um desafio da física teórica. A importância dos binários vai além de sua dinâmica própria. Eles permitem medir massas estelares com precisão, algo difícil em estrelas isoladas. Conhecer a massa é fundamental para compreender luminosidade, temperatura, tempo de vida e destino final de cada astro no teatro cósmico. Muitos exoplanetas foram descobertos em torno de pares estelares. Esses mundos orbitam não apenas uma, mas duas estrelas, como em cenários de ficção. A existência desses planetas mostra que a formação de sistemas planetários não é limitada a configurações simples, mas floresce até em ambientes complexos. A observação das companheiras estelares revela que o universo é feito de conexões. A gravidade tece laços invisíveis que mantêm estrelas em companhia, transformando o céu em um mosaico de interações. Cada binário é uma narrativa de equilíbrio, troca, explosão e renascimento. Sistemas binários e múltiplos representam laboratórios naturais da física cósmica. Neles, a gravidade mostra sua força plena, guiando destinos estelares em ciclos de vida e morte. O espaço revela, nesses arranjos luminosos, a beleza e a brutalidade de um cosmos que nunca deixa de surpreender. O espaço profundo guarda respostas e mistérios em igual medida. Cada missão enviada ao cosmos transforma perguntas antigas em novas possibilidades, ampliando a visão humana sobre a origem, a evolução e o destino do universo. O fascínio nasce dessa constante troca entre o que se revela e o que ainda se esconde. A exploração cósmica conduzida por sondas e telescópios mostra que a curiosidade é motor essencial da ciência. O conhecimento obtido não surge de respostas finais, mas da abertura para novas hipóteses. A cada observação, cresce a compreensão de que o desconhecido é território fértil para descobertas. A Agência Espacial Norte-Americana lançou missões que alcançaram planetas, luas e até os limites do Sistema Solar. As viagens das sondas Voyager, por exemplo, ultrapassaram fronteiras antes inimagináveis, levando instrumentos humanos a regiões onde a luz solar já se torna apenas um sopro distante. Cada missão amplia a noção de tempo e distância. A nave New Horizons percorreu bilhões de quilômetros até sobrevoar Plutão, revelando montanhas de gelo e planícies congeladas. Essa façanha demonstrou que mesmo corpos distantes guardam paisagens complexas e processos ativos, mudando para sempre a imagem desse mundo. Robôs como Spirit, Opportunity, Curiosity e Perseverance caminharam sobre Marte, enviando registros de rochas, dunas e crateras. Esses exploradores mecânicos mostraram sinais de rios antigos e minerais que dependem de água líquida para existir, reforçando a possibilidade de ambientes propícios à vida no passado. Observatórios espaciais como o Hubble e o James Webb trouxeram imagens de galáxias distantes, berçários de estrelas e atmosferas de exoplanetas. Suas lentes captaram radiação invisível aos olhos humanos, revelando estruturas cósmicas que expandem o horizonte de compreensão e provocam reflexões sobre a vastidão. Missões dedicadas ao Sol, como a Parker Solar Probe, aproximaram-se da coroa solar para investigar ventos estelares. Esses dados são fundamentais para compreender como a atividade da estrela influencia a Terra e como partículas energéticas moldam o clima espacial que afeta satélites e redes elétricas. A busca por mundos habitáveis impulsiona observações cada vez mais detalhadas. Satélites e telescópios identificam exoplanetas em zonas temperadas, onde água em estado líquido poderia existir. Cada detecção reforça a ideia de que a vida pode não ser exclusividade terrestre, mas um fenômeno espalhado no cosmos. A análise de atmosferas distantes fornece pistas sobre química ativa e processos climáticos. Detectar moléculas como metano ou oxigênio
pode indicar fenômenos biológicos ou geológicos ainda desconhecidos. Esse rastreamento abre novas fronteiras para compreender como diferentes mundos evoluem e sustentam condições únicas. A investigação de luas como Europa e Titã revela cenários promissores. Europa possui um oceano subterrâneo protegido por gelo espesso, enquanto Titã abriga lagos de metano líquido e atmosfera densa. Esses ambientes, mesmo estranhos aos padrões terrestres, sugerem caminhos diversos para o surgimento da vida. Cada descoberta inspira perguntas ainda maiores. Se há água em tantos lugares, quantas possibilidades de vida podem existir além da Terra? A ciência avança ao perceber que o cosmos não é vazio e estático, mas repleto de processos dinâmicos que transformam o entendimento da realidade. A exploração cósmica também redefine o papel da humanidade. Ao enviar máquinas a mundos distantes, projeta-se um reflexo da própria curiosidade. Esses instrumentos tornam-se extensões da mente humana, recolhendo sinais e imagens que retornam como ecos de um universo em constante movimento. O impacto das descobertas não se limita ao campo científico. Cada imagem de um horizonte distante desperta a imaginação coletiva, alimenta sonhos de colonização e provoca reflexões filosóficas sobre o lugar da humanidade no cosmos. O conhecimento se mistura à poesia cósmica, criando pontes entre ciência e arte. As missões espaciais demonstram que a cooperação internacional é essencial. Telescópios, sondas e estações são frutos de colaborações entre países, unindo recursos e inteligências para objetivos comuns. O espaço torna-se palco de união, onde fronteiras políticas se dissolvem diante da grandiosidade do universo. O investimento em exploração gera benefícios indiretos na Terra. Tecnologias desenvolvidas para missões espaciais resultam em avanços na medicina, comunicação e engenharia. A busca por respostas cósmicas transforma também a vida cotidiana, mostrando que investigar o universo traz frutos práticos e inesperados. A cada descoberta, cresce o reconhecimento de que a jornada espacial é infinita. O universo não oferece respostas simples, mas enigmas que se multiplicam. Esse caráter inacabado mantém acesa a chama da investigação e incentiva novas gerações a imaginar futuros ainda não concebidos. O silêncio do espaço se torna palco de revelações extraordinárias. Das ondas gravitacionais às partículas de alta energia, cada sinal registrado confirma que o cosmos está em constante diálogo. Ouvir esse diálogo exige instrumentos sensíveis, paciência e a coragem de enfrentar o desconhecido. O impulso de explorar não surge apenas de necessidade, mas de desejo profundo. Desde tempos antigos, a humanidade ergue os olhos ao céu em busca de sentido. Hoje, foguetes e sondas são extensões desse anseio ancestral, transformando curiosidade em máquinas capazes de tocar mundos distantes. Cada missão comprova que o universo é mais vasto do que se supunha. A revelação de buracos negros, sistemas múltiplos e planetas gigantes fortalece a ideia de que ainda há muito a compreender. A vastidão não assusta, mas convida a seguir adiante com novos olhos e novos instrumentos. A exploração cósmica não tem fim previsível. A cada passo, novas perguntas surgem, mantendo viva a chama da investigação. O universo revela segredos extraordinários, e o ser humano responde com a promessa de continuar explorando, movido pela curiosidade que é sua herança mais profunda. O universo é um livro aberto em páginas de estrelas, luas e planetas que desafiam a imaginação. Cada missão, cada sonda e cada telescópio nos aproxima de verdades ocultas e, ao mesmo tempo, de novos enigmas. A curiosidade humana é o motor que transforma silêncio em conhecimento e distância em proximidade. A exploração não se encerra, apenas se renova a cada descoberta. E você, entre tantas missões e revelações, qual considera a mais fascinante? Já conhecia essas descobertas ou foi surpreendido por alguma delas? Compartilhe sua opinião nos comentários. Sua opinião é muito importante para nós. Obrigado por ter chegado até aqui. Continue conosco. Até a próxima.